Olá, muito boa noite a você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3 no centro da cidade de São Paulo. O Comitê de Política Monetária divulga daqui a pouco a nova taxa básica de juros. A Selic tem acumulado quedas desde o final de 2016 e chegou em dezembro do ano passado ao patamar histórico de 7% ao ano. Na Câmara, as conversas sobre a reforma da Previdência continuam, mas o governo federal mantém e insiste na previsão de votação para agora, fevereiro. O ministro da Fazenda disse que a hora de votar é já. A fabricante chinesa de computadores anuncia um recall mundial de notebooks por problema de aquecimento elevado das baterias. A fabricante é a Lenovo. E a Bolsa de São Paulo ensaia um segundo dia de alta consecutiva, mas até agora há pouco o Ibovespa operava no negativo. O cenário econômico está no ar. Olha, nós temos uma informação divulgada agora há pouco, inclusive, numa votação no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal manteve hoje, quarta-feira, por unanimidade, havia 9 ministros na corte, os 9 votaram, pela obrigação dos planos de saúde a reembolsarem o Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS, quando os clientes realizarem tratamentos na rede pública. Essa discussão vinha desde 1998, mas havia uma série de questionamentos de hospitais privados e também dos planos de saúde. Mas só para se ter uma ideia, o relator da matéria, o ministro Marco Aurélio, chegou a dizer que havia ali um enriquecimento ilícito dos planos porque o Estado pagava um serviço que era cobrado pelo plano de saúde. Para se ter uma ideia, o que nós temos aqui, o voto do ministro Marco Aurélio foi o seguinte, abre aspas, a norma, ou seja, essa votação agora, impede o enriquecimento ilícito das empresas e a perpetuação da lógica de lucro às custas do erário. O erário é exatamente o erário público. Entendimento contrário, ou seja, se mantivesse essa questão de o plano não ressarcir o SUS, significa que os planos de saúde receberiam um pagamento, mas serviços continuariam a ser prestados pelo Estado sem contrapartida. Ou seja, 9-0 dizendo que os planos de saúde têm que ressarcir o SUS quando o cliente usar o sistema público de saúde. Vários ministros citaram, inclusive, que as pessoas saem do sistema privado e vão buscar assistência no serviço público porque o serviço privado não é de qualidade, ou seja, vão, de alguma forma, tentar resolver o problema no sistema público de saúde. 9-0, uma votação unânime, havia 9 ministros do Supremo. A Corte é formada por 11 ministros, os 9 que estavam presentes hoje votaram por esse ressarcimento dos planos de saúde ao SUS. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, se reuniu hoje com representantes das centrais sindicais para tratar da reforma da Previdência. No encontro, os sindicalistas pediram que o deputado retire a reforma da Previdência da pauta da casa. Os sindicalistas estão pedindo para retirar uma reforma que já está sendo postergada há muito tempo e que há números extremamente importantes, ou seja, uma questão de contabilidade simples, de que o modelo brasileiro hoje não é sustentável no longo prazo e corre o risco de não conseguir pagar aposentadorias lá na frente. Ainda na Câmara, o líder governista Aguinaldo Ribeiro, do PP de Pernambuco, afirmou hoje, durante uma entrevista coletiva, que a ideia do governo é ter a reforma da Previdência aprovada até o final deste mês, agora em fevereiro. Quem tem os detalhes dessa movimentação na Câmara, hoje em Brasília, é a Catiúcia Neri, da redação da TV Brasil, lá na capital federal. Catiúcia, bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Piotto. Boa noite. Olha, o governo quer resolver logo esse assunto, que não sai da pauta, e por isso trabalha com uma data para votação. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou em votar até o dia 28 deste mês. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, confirmou esse limite para a votação, mas disse que se tudo estiver pronto, vota mesmo no dia 20, essa que já é uma data que já tinha sido anunciada pelo próprio governo. O fato é que o governo trabalha para juntar votos, precisa de 308 em 2 turnos de votação. Inclusive, o ministro Marum falou hoje que espera alcançar até mais que o necessário, 314 votos. Por enquanto, Piotto, a gente vê por aqui um jogo de números, seja para a data de votação, seja para o placar no plenário da Câmara. Fato mesmo é que hoje o relator da reforma da Previdência, Arthur Maia, o deputado Arthur Maia, apresentou aos parlamentares um novo texto com mais alterações. Eu destaco o pagamento de pensão integral para viúvos e viúvas de policiais federais, rodoviários federais e civis
né, se seus cônjuges, maridos, esposas, morrerem em serviço. É mais uma concessão do governo justamente para conseguir votos. Mas eu lembro que 2 pontos são assim como cláusulas pétreas do governo, ou seja, não se pode mexer de jeito nenhum. São elas estabelecer uma regra de aposentadoria igual para quem é trabalhador da iniciativa privada e do setor público e uma idade mínima para se aposentar, 62 anos para mulher e 65 para homem. Se o governo vencer na Câmara, segue a batalha no Senado em mais 2 turnos de votação. É isso, Piotr, por aqui a gente vai acompanhando e passando as notícias para você. Muito obrigado, Catiúcia. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, mantendo essa posição do governo, insistiu que o momento da votação chegou. Ele defendeu hoje que a hora de votar a reforma da Previdência, que tem hoje um sistema insustentável no longo prazo, porque vê seu déficit aumentar ano a ano, é agora, esse é o principal argumento. Você acompanha agora esse trecho da entrevista de Henrique Meirelles. De fato, é o momento. É o momento em que está tudo maduro, as condições estão colocadas para ser votado. E depois, evidentemente, que a vida continua. O país tem que prosseguir, tem aí uma série de projetos muito importantes também no Congresso e fora do Congresso, na área econômica, principalmente, que precisam ser levados em frente. E o importante é que o Brasil, de fato, precisa estabelecer as condições para consolidar o crescimento esse ano e nos próximos, porque esse ano vai crescer, já está crescendo. O Brasil esse ano deve criar 2,5 milhões de empregos novos. E já está dado um crescimento aí de 3% para o ano, é a nossa previsão. Já existem instituições, inclusive, com previsões maiores do que essa. Um detalhe só na entrevista do ministro, as coisas estão sendo pensadas agora no longo prazo. Nós, historicamente, temos um problema no Brasil de pensar só o momento, resolver o momento. O discurso do ministro expõe exatamente um outro objetivo, é pensar na economia brasileira nos próximos 10, 15, 20 anos, na história do país nos próximos 20 anos. E o Comitê de Política Monetária deve divulgar daqui a pouco a nova taxa básica de juros. Na primeira reunião do ano do Copom, que começou ontem, será concluída em instantes com a divulgação da Selic, a expectativa é por uma nova redução, embora em percentual menor que nos cortes anteriores, que começaram no final de 2016 com uma nova abordagem da economia brasileira pelo Banco Central, o que contribuiu com a recuperação da economia no ano passado. Vamos ver a trajetória recente da Selic, a gente daqui a pouco tem o valor dessa reunião, mas vamos lá, nós temos um gráfico ali, para você ter uma ideia como que a Selic caiu. Os 2 primeiros ali em amarelo, nós estamos falando de 2016. Outubro de 2016, a taxa Selic estava em 14%. O primeiro corte foi na reunião de novembro de 2016, caiu 0,25 ponto percentual, foi a 13,75. Depois nós tivemos um corte maior na reunião de janeiro de 2017, na primeira do ano passado, 0,75. Chegamos a ter cortes bem maiores, até de 1 ponto percentual durante o ano passado. Ali em julho, exatamente em azul, nós temos 9,25%. Depois, em outubro de 2017, 7,5%. E na última reunião do ano passado, que foi em dezembro, chegamos à marca dos 7% ao ano. A previsão de boa parte do mercado é por um corte de 0,25 ponto percentual, ou seja, um corte bem menor, mas ainda assim numa trajetória de queda. O mercado já discute o que pode ser da próxima reunião do Copom, levando-se em conta, por exemplo, a reforma da Previdência, se votada ou não, em que condições foi votada, e detalhes também, os números de inflação que vão ser apresentados ao longo do começo do ano agora. Daqui a pouco, portanto, assim que a gente tiver essa informação do Banco Central, está previsto para as 18h20, às vezes antecipa um pouquinho, às vezes atrasa um pouquinho, daqui a pouco a gente tem esse detalhe e passa para você que nos acompanha aqui no cenário econômico. A demanda por bens industriais, calculada pelo IPEA, avançou em 2017, o que confirma o cenário de recuperação da atividade econômica. A Vanessa Casalino apurou os detalhes do índice e conversa conosco, ela que está na redação da TV Brasil aqui em São Paulo. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Em dezembro, o indicador teve alta de 2,4% na comparação com novembro. Já no acumulado de 2017, o avanço foi de 4,2%. O índice mostra uma demanda positiva por bens industriais acima do crescimento da produção nacional calculada pelo IBGE, que ficou em 2,5%. Com isso, as importações de bens industriais registraram uma alta de 10,5%. Esses dados, segundo o IPEA, corroboram o cenário de recuperação da atividade econômica.
17 de 22 segmentos tiveram crescimento em dezembro, com destaque para equipamentos de transporte e veículos automotivos. Na comparação com dezembro do ano passado, destaque para veículos automotivos e metalurgia. Já na comparação com dezembro de 2016, o desempenho de 2017 é quase 10% superior. Piotr. E dados da Fundação Getúlio Vargas indicam que em janeiro a inflação acelerou entre as famílias que possuem renda inferior a 3 salários mínimos. A alta dos alimentos foi a principal responsável por este aumento. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Agora lá no Rio de Janeiro e tem detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. A chamada inflação da baixa renda em janeiro ficou em 0,50%, bem acima do que tinha sido registrado em dezembro, quando foi 0,03%. Mas mesmo assim, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação nas famílias que recebem até 3 salários mínimos ainda está bem baixa, 2,02%, bem abaixo da meta, do piso da meta do Banco Central de 3%. Como você falou, os alimentos acabaram provocando um forte impacto na inflação no início do ano devido à entre-safra. O item de alimentos passou de 0,13% em dezembro para 1,19% agora em janeiro, com principal destaque para os aumentos das hortaliças e dos legumes, que subiram com uma inflação em dezembro de 0,65% e agora em janeiro, olha só, 16,30%. Tudo isso por causa da entre-safra, algo comum no setor agrícola. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Daqui a pouco os números do mercado financeiro. O Ibovespa aqui na B3 se ensaiou um segundo dia de alta durante o dia, mas terminou o pregão em baixa. Hoje, daqui a pouco, nós temos os números do mercado financeiro. Em instantes, nós estaremos de volta logo depois do intervalo. Já de volta aqui ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, nós temos os números do mercado financeiro. Vamos fazer uma recapitulação rápida. Ontem nós mostramos uma recuperação importante aqui do Ibovespa, depois da queda acentuada na segunda-feira. Na sexta tinha caído também, isso aconteceu em boa parte dos mercados internacionais. Hoje nós também temos o comportamento do principal índice da Bolsa de Valores de Nova York, a principal bolsa do mundo. Vamos aos números de hoje, está ali, olha. O Ibovespa, a gente deixou o gráfico ali à esquerda, até ensaiou uma alta, ou seja, um segundo dia de alta consecutiva acima dos 84 mil pontos, mas a gente está vendo ali, olha, 82.651 pontos, uma queda de 1,48%. Detalhe na razão pela qual, inclusive, a Bolsa de Valores de Nova York caiu dias atrás. O aumento da taxa de juros dos títulos do Tesouro Americano, dos títulos do governo americano, perdão. Os juros mais altos ali, por menor que seja, faz com que boa parte do dinheiro de mercados emergentes, como é o caso brasileiro, volte para os Estados Unidos. Boa parte se explica nisso. Há um pouco também de questões internas, como a reforma da Previdência, que claudica ainda, anda, depois volta um pouquinho, e isso mexe um pouco na percepção dos analistas de mercado, ou seja, quem aposta em bolsa. Vamos lá, aposta não, quem aplica em bolsa, perdão. Vamos lá, vamos ver Dow Jones, o índice, principal índice, o Dow Jones Industrial Average, está ali, olha, 25.000 pontos e 55. Uma alta de pouco mais de 0,5% hoje, ou seja, Nova York manteve o crescimento de ontem, ou seja, 2 dias consecutivos de alta. Na segunda também tinha caído bastante. O dólar comercial, por último, hoje uma alta praticamente quase 1% ali, 0,92% a R$ 3,27. O café brasileiro é uma marca mundial e café é o que se pode chamar de uma commodity cultural, porque está presente em praticamente todas as culturas do mundo. Mas há ainda por onde avançar. Só na Ásia, que concentra 52% da população mundial e o consumo ainda é baixo, há um mercado gigantesco a ser explorado pelos produtores. Mas qual é exatamente o poder da marca Café do Brasil hoje no mundo? O Brasil é o maior produtor de café no globo, mas enfrentou o marketing poderoso de outros produtores recentemente, como a Colômbia, que se transformou numa forte competidora internacional. Eu conversei sobre tudo isso um pouco mais cedo com o Nelson Carvalhais, que preside o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Entrevista que você acompanha agora. Nelson, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado pelo convite. Me conta, por gentileza, qual é hoje a importância
e a capacidade de fazer marca, da marca Café do Brasil hoje, que é uma commodity histórica, cultural, que o Brasil sempre teve na vanguarda. Qual é a realidade hoje da marca Café do Brasil? Bom, a realidade de mercado, vamos falar duas realidades. Primeiro o mercado e depois o reconhecimento internacional. No mercado, hoje nós temos ao redor de 33% do mercado global. 33%? O Brasil tem a maior fatia do mercado global, que é pela exportação e pelo consumo interno brasileiro. Nós temos um café super reconhecido hoje. Nós tivemos, a partir dos anos 90, nós sempre tivemos, o café brasileiro sempre foi líder na produção, na exportação e cresceu muito o consumo, se transformando no segundo consumo mundial. Muito bem, se nós olharmos o que ocorreu no passado em relação a hoje, nós ficamos muito mais eficientes. Eficientes na produção, eficientes na qualidade produzida e eficientes cada vez mais na exportação. O Brasil tem muita credibilidade, os cafés brasileiros estão em quase 140 países no mundo, mais de 130 países no mundo, e eu desafio a qualquer pessoa que chegue em qualquer lugar que não encontre a palavra café em qualquer país do mundo. E o café brasileiro sempre está presente ali. É uma commodity cultural de todas as culturas do mundo. Alguém fala de café em qualquer cultura do mundo hoje, né? E além disso, o café brasileiro é um café que tem muita credibilidade e sustentabilidade, que é de suma importância hoje para o consumidor. Porque o elo mais importante nessa cadeia é o consumidor. Claro. É ele que paga a xícara de café, que paga toda a cadeia até o início, até a pesquisa. Sem ele nós não fazemos nada, concorda? Muito claro. bem. E hoje o consumidor cada vez mais está mais exigente com a questão de sustentabilidade. O Brasil, além de fazer um trabalho muito organizado em café, ele tem leis sociais e ambientais muito severas. E com isso faz com que o café brasileiro receba uma chancela de sustentabilidade, coisa que nenhum outro país no mundo tem, além dos certificadoras que estão presentes no Brasil. Quer dizer, vamos primeiro aspecto historicamente olhado para o café, se ele tem qualidade. Isso nós temos. Atendemos. Atendemos. E definir qualidade é uma coisa muito difícil. E nós atendemos a todas as qualidades que existem no mundo. E quando a gente olha para a palavra do momento, que é ser sustentável do ponto de vista econômico, evidentemente para o negócio prosperar. Social e ambiental, tudo isso nós temos também? Nós temos também. Nós temos, o que é sustentabilidade? Você falou muito bem. É o tripé: social, ambiental e econômico. Sim. E nós temos isso. O café é sustentável. É competitivo o café do Brasil? Sim, sem dúvida nenhuma. E nós tivemos uma informação cada vez maior que o público tem hoje a respeito de café. Nós temos café gourmet, café especializado nisso. Qual é hoje a realidade brasileira? O café compõe esses novos cafés? Porque isso é blend, não é? Eu vou fazer um café diferenciado com blend ou eu tenho um café puro, por exemplo? Não. De cafés puros. Hoje a rastreabilidade é um trabalho muito importante no Brasil. Eu mesmo sou exportador dedicado a essa área e cada vez mais nós estamos indo direto no produtor, que fornece com total rastreabilidade os perfis daquela propriedade, as características ecológicas daquela propriedade e o consumidor lá fora cada vez mais reconhecendo esse trabalho. Isso é uma realidade. Cavalheiros, vamos pegar um assunto que eu sei que é delicado. Não raro, eu estou falando dos anos 80 e dos anos 90, as pessoas diziam o seguinte: café bom é o que a gente exporta, mas o que a gente consome não é tão bom. Qual é hoje a realidade brasileira? A gente toma café bom aqui, tanto quanto nós sempre exportamos o melhor? Você falou bem, isso foi nos anos 80. Hoje a nossa qualidade melhorou muito. Isso no passado ocorreu. Tem uma preocupação com o público inteiro também. Sem dúvida. Cada vez o consumidor está mais exigente com tudo. Vejo o exemplo dos automóveis no Brasil e outros produtos. O café, como tudo, o consumidor recebe muita informação e cada vez se torna mais exigente. E as indústrias de torrefação fazem a sua parte oferecendo um produto de melhor qualidade a esses consumidores. Quando o consumidor toma um expresso, que obviamente é sempre mais forte, ou ele toma um café de bule, que provavelmente é o café cultural brasileiro, ali é só uma questão de estilo, mas a qualidade está preservada tanto naqueles 500 gramas, pacote de 500 gramas que você compra do café, ou de quilo de café, ou aquele que ele toma no restaurante, que é um pouco mais sofisticado porque é um expresso. Vamos lá, é que nem o vinho. Vinho você tem uma pirâmide,
que você tem os vinhos de ponta, que são os de origem controlada. Sim. Depois vocês vêm por vinho de região, vinhos de mesa e por aí vai, até chegar à base da pirâmide. O café é a mesma coisa. Nós temos alguns cafés que são mais populares, são bons, mais populares, confiáveis, e depois vai subindo conforme essa pirâmide. Grau de pureza elevado. Com grau, olha, melhorou muito. Que tem selo no tem, pacote. não, a BIC fez Brasileira Associação da Indústria de Café, a BIC, né? Ela desenvolveu um trabalho primeiro de impurezas e hoje um trabalho de conceito de qualidade dos produtos. Ela hoje já tem uma classificação por qualidade que é fornecida aos consumidores. É muito bem feito. Você falou de denominação de origem ou de apelação de origem, como os vinhos franceses que tem muito mais apelação de origem. E os vinhos têm muito isso. Isso agrega valor. Agrega valor, distingue a marca e distingue a região. Nós temos DO em café também, denominação de origem para café, já existe. A região do Cerrado Mineiro, Triângulo Mineiro, já desenvolveu a sua. A região aqui de Pinhal, na Mogiana, do estado de São Paulo, já desenvolveu. E eu estive agora recentemente numa região onde estão trabalhando para isso também no sul de Minas. Então, isso é um trabalho que vem das associações, um trabalho dinâmico, e cada vez mais essa informação chega ao consumidor. E com isso, sem dúvida, agrega valor, há um melhor reconhecimento pelo produto. Só para levar para o nosso espectador, denominação de origem ou apelação de origem controlada é uma demarcação de uma região que é um garantidor de qualidade. É uma série de regras que o produtor precisa seguir para ele poder colocar aquele selo naquele café, não é? Geralmente começa pelo nicho ecológico, que é a característica de altitude, o solo, a vegetação. Chama de terroir. Exato, vegetação e por aí vai. Depois as variedades plantadas, depois o perfil dos produtores, as características do preparo desses cafés antes da colheita e pós-colheita. Isso tudo faz com que tenha esse resultado muito positivo junto ao consumidor e que dê muita satisfação ao produtor que trabalha nessa linha de mercado. Aliás, vou te contar uma história rápida. Quando eu era bem mais jovem, fui estudar um tempo na Inglaterra. A primeira coisa que a minha professora, quando eu cheguei lá, falou assim: você é do Brasil? Eu adoro café do Brasil. O que essa marca Café do Brasil importa no mundo é impressionante. É impressionante. Agora, eu acho que nós deveríamos investir mais. Eu ia lhe perguntar, qual é o próximo passo? Já que nós temos esse conceito conhecido no mundo inteiro, as pessoas sabem o que é café do Brasil, qual é o próximo passo? Porque a competição vai aumentar ainda mais. Agora, o Brasil tem um ponto de liderança, um perfil de liderança que ele não pode se acomodar, que vem trabalhando maravilhosamente bem. Cada vez mais nós estamos trabalhando questão da sustentabilidade para reconhecimento internacional, através que é um agregador de valor fantástico. Através dos cafés de alta qualidade pelas associações, a exemplo da Brasil Specialty Coffee, que está fazendo um trabalho junto com a Apex no exterior, em feiras e em organização. O café brasileiro tem estado em todos os países consumidores e reconhecido. Cada dia mais, o que se observa é que o café brasileiro tem um maior reconhecimento pela sua qualidade e sua credibilidade. Uma pergunta para a gente encerrar. A competição que nós tivemos tempos atrás com o café da Colômbia, isso incomoda a produção brasileira, o café brasileiro, o produtor brasileiro ou não? Eu acho que serviu de exemplo. Eu acho que a Colômbia, a gente tem que ter a inteligência suficiente para agregar projetos inteligentes no mercado. A Colômbia fez um trabalho muito bem feito de marketing nos anos 80 e anos 90, e depois reduziu esse trabalho, porque a sua produção reduziu, problemas internos, problemas de competitividade, por aí vai. Eu acho que esse modelo funcionou muito bem, o café foi reconhecido, mas sempre o café brasileiro esteve acima do café colombiano nos mercados, a quantidade, o oferecimento e tudo. E hoje nós temos cafés tão finos quanto esses colombianos e já estão sendo reconhecidos pelo mercado internacional. Cavarese, obrigado pela gentileza, viu? Eu que agradeço. Boa sorte no negócio, você é a marca do Brasil. Muito obrigado. Obrigado pela gentileza uma vez mais. Um abraço, viu? Muito obrigado. Bom, a gente tinha prometido no começo do programa, saiu agora o Comitê de Política Monetária do Banco Central, anunciou a nova taxa básica de juros do Brasil, a nova taxa Selic é de 6,75% ao ano, houve um corte de 0,25 ponto percentual, como era estimado pelo mercado.
Daqui a pouco, amanhã, a gente vai discutir qual é a ata do Copom, ou seja, a sinalização da próxima reunião, se continua esse ritmo de corte, que hoje já foi a 11ª vez que o Copom cortou os juros básicos da economia, ou se pode se manter em 6,75 a partir da próxima reunião. E a fabricante, uma última nota aqui, a fabricante chinesa de computadores Lenovo está convocando todos os proprietários do laptop ThinkPad X1 Carbon de 5ª geração, fabricados entre dezembro de 2016 e outubro de 2017, para uma melhor fixação de um parafuso que pode prejudicar o funcionamento da bateria e causar o superaquecimento. O que chama a atenção neste caso é que o recall é mundial. Todos os equipamentos vendidos ao redor do mundo precisarão passar por essa manutenção. Para ter mais detalhes, o site da empresa você tem ali como escolher uma assistência técnica que lhe atenda. O site é o lenovo.com.br. O Cenário Econômico fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.